Bem, assunto de hoje, né? Um amigo carioca, hoje de manhã, me mandou uma mensagem dizendo assim: agora, quando eu durmo, eu não sinto nada, mas depois que eu acordo é que tenho pesadelo. Achei interessante esse modo de pensar, do jeito que no dia de finados as pessoas ficaram ainda mais fúnebres, né? Pensando no futuro. Tem muita gente aí fazendo manifestação, na frente dos quartéis em geral. Eu vi uma imagem de Blumenau, uma menina chamada Lara, entregando um buquê de girassóis e margaridas no quartel de um batalhão de infantaria. E recebe a continência do sargento da guarda. Eu achei muito simbólica essa imagem, que eu até comparo com a imagem do cravo lá na Revolução dos Cravos do 25 de abril de Portugal. Manifestações que cresceram hoje, porque é um dia de finados, aqui em Brasília foi muito grande, na frente, nunca houve uma multidão tão grande, acho que nem nas paradas do 7 de setembro, lá no setor militar urbano, na frente do QG do Exército. Eu fiquei impressionado também com a manifestação na frente do Palácio Duque de Caxias, que era o antigo Ministério da Guerra, quando a capital era Rio de Janeiro. Mas houve em toda parte, né? Assim como houve em Blumenau, houve até na frente de tiros de guerra, né? Onde havia um quartel, havia uma manifestação. E manifestações também com bloqueio de estradas, né? Que aí prejudica o país. E bloqueio em 16 estados, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e em estados em que Bolsonaro ganhou. Eu já falei aqui, parece ilógico isso, né? O ministro da Justiça hoje fez um apelo, repetindo o apelo do presidente Bolsonaro, né? Um apelo para que respeitem o direito de ir e vir, que está consagrado na Constituição como cláusula pétrea, artigo 5º, a linha 15, que é a liberdade de locomoção de todos em tempo de paz, de pessoas e de cargas, claro. Abro um parênteses para lembrar que o Supremo, guardião da Constituição, não respeitou o direito de ir e vir no tempo da pandemia, transferindo para governadores e prefeitos autoridade para simplesmente romper uma cláusula pétrea da Constituição. Coisa que nem o Constituinte pode fazer. Só uma nova Constituição. Mas, enfim. É uma questão que ainda não foi solucionada. Muitos manifestantes, aliás, muita mídia, muitos órgãos de informação estão tratando os manifestantes de arruaceiros, de baderneiros. Interessante que o New York Times, lá longe, percebeu que não é bem assim, né? O New York Times noticiou dizendo que há manifestações no Brasil de pessoas que ficaram inconformadas com o modo como a Justiça Eleitoral tratou a campanha eleitoral de modo desequilibrado, né? Com aquela censura que o próprio New York Times denunciou semanas atrás, sem que a mídia brasileira tivesse tocado no assunto. Precisou o New York Times falar nisso. E a propósito das manifestações de baderneiros arruaceiros, eu vejo informações dizendo manifestações inconstitucionais. Bloqueio de estrada. Interessante que quando o MST bloqueava a estrada, diziam que era movimentos sociais. Está errado bloquear a estrada. Seja caminhoneiro, seja MST. Porque prejudica todo mundo. Está errado, né? Tanto que o ministro da Justiça, como eu disse, insistiu naquele apelo que o presidente fez. O presidente foi ontem ao Supremo, falou com 7 ministros do Supremo reunidos, para deixar bem claro que ele não estimulou manifestações, não fez apelo por manifestações, não pediu solidariedade, né? Falou rapidamente só o essencial, né? Aceitou o resultado, mas não avalizou, não endossou, né? Porque ainda pode estar andando muita coisa.
Mas foi lá para deixar isso bem claro, que ele não é o construtor dessas manifestações. A polícia de choque tentou resolver na Castelo Branco, houve idas e vindas, está havendo um bom diálogo entre as autoridades policiais e os caminhoneiros, né? Tudo pacífico, mas é preciso liberar as estradas, porque senão as pessoas vão ficar desabastecidas de combustível, de mantimentos nos supermercados, né? De remédios. Se bem que os caminhoneiros estão anunciando que remédio passa, emergência passa, essas coisas. Mas é um problema que não está resolvido nesse momento, né? Bom, uma outra questão, pois é, eu vi uma observação, não sei se foi do Cláudio Humberto, né, que com todo o poder que tem Bolsonaro, comandante em chefe das Forças Armadas, comandante supremo, seguido por metade do país, se ele fosse golpista já teria se insurgido, né? E está sendo exemplar no cumprimento, como sempre foi, da Constituição. Mas é aquela história de Goebbels e de Lenin. Repita, 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 acaba virando verdade, né? Assim como a história do genocida. Quem é genocida? Genocida é quem não quer tratamento de uma doença, quem evita o tratamento de uma doença. No caso da pandemia foi, né? Racista, meu Deus, está sempre com o Hélio Negão atrás dele o dia inteiro, né? Homofóbico, alguém sabe de alguma manifestação do presidente ou alguma ação tendo a caneta na mão? Então, fez parte da mentira política, repita, 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 e teve consequências na eleição, provavelmente, né? Apenas uma consideração para a gente não engolir o passado assim, sem nenhuma discussão. Mas uma outra notícia de hoje é que o Supremo, né, essa hora, formou maioria já, confirmando uma decisão do ministro Barroso que vai formar uma comissão. Eu não sei se não precisaria ir lá no Congresso criar uma lei para fazer isso, eu não sei se o Supremo está legislando, né? Criar uma comissão para revisar todas as decisões judiciais de reintegração de posse. Ou seja, quando o MST ou MTST invade uma propriedade alheia, né, e é concedida a reintegração de posse, o oficial de justiça vai lá, se for necessário, vai à polícia e devolve ao dono, ao legítimo dono. Revisar isso fica estranho. Aí eu lembro, mais uma vez, da cláusula pétrea. Artigo 5º da Constituição, no seu caput, na mesma linha, estão lá os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Na cabeça do artigo 5º, que ninguém pode mexer, a não ser fazendo uma nova Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia.